Salve, salve galerinha da internet! Meu nome é Nenê e vocês estão aqui em mais um vídeo meu no YouTube. Bom galera, eu sei que na semana passada, no vídeo a respeito de não sei o que, de homúnculi que tá aqui, eu falei pra vocês que ia gravar nesse final de semana um vídeo falando da Tábua Ouija, na verdade fazendo um ao vivo da Tábua Ouija, mais ou menos assim, tá? Eu vou gravar, obviamente, mas eu vou jogar a Tábua Ouija ali. Mas eu não fiz esse vídeo ainda, sabe por quê? Porque a Bíblia Eita. já falou em Tábua Ouija, já começou os fenômenos aqui em casa, né? Então, porque a Bibbles não estava aqui no final de semana e eu quero gravar esse vídeo jogando com a Bibbles e a Ana Lídia, pra vocês verem como eu sou um camarada legal. Vou colocar minha família inteira em risco aí com os espíritos de outro mundo, os demônios e os capirotos todos aí, pra vocês terem um momento de diversão aí, um pouquinho de vídeo pra vocês aí. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão compartilhar esse vídeo aqui pra todo mundo ver junto, né? Porque assim todo mundo... é lógico, né? Todo mundo, vamos lá, pai coloca a filha em risco jogando brincadeira da Tábua Ouija. Vai ser bem divertido. Mas enfim, ela não estava aqui, então eu não gravei, resolvi gravar esse aqui, beleza? Vamos falar hoje sobre Maria Madalena, todas aquelas coisas e histórias. Será que ela veio para a França? Será que ela realmente é padroeira de não sei quem? Será que ela é o sangue real e essas coisas todas? Então, a Bíblia está empolvorosa do meu lado aqui, sei lá por que cargas d'água. É tipo muito código da Vinci, tá ligado? Exato. O livro é inteiro disso. É exatamente disso que a gente vai falar hoje. Então, antes de começar, se inscreve no canal, clique em joinha, compartilha o vídeo pelas redes sociais para dar aquela força brutal pra gente. E aquelas perguntinhas de sempre, né? Todão, você tá pronto? Peteca? Bibbles? Eu tô prontíssima. Então, Todd, roda a vinheta! Criançadas, né? Antes da gente começar os vídeos, o vídeo na verdade, a gente vai fazer aquela velha coisinha que eu faço sempre com vocês. Nesse caso, além de contextualizar vocês um pouquinho a respeito da história, eu vou precisar desambiguar o termo, porque aparentemente existem 3 Marias na história de Jesus Cristo, e não somente 2. E essa Maria Madalena, ela parece que ela meio que vai de um lado pro outro aí nas histórias, dependendo de quem tá lendo, dependendo de quem tá interpretando. Então eu preciso começar falando pra vocês de quem eu vou falar, beleza? Então, pega papel, caneta e anota, porque o vídeo de hoje tá todinho, ó. Legal, criançada. Então assim, ó, a Maria Madalena, eu fui atrás de um camarada, de um contato meu dentro do Opus Dei. E eu sei que vocês vão achar, porque já que a Bíblia falou no começo que é todo o código da Vinci, no código da Vinci, um dos vilões, entre aspas ali, dos antagonistas, é um cara do Opus Dei. O que eu fiz? Eu fui atrás de um contatinho, né? Que nesse caso, contatinho. Não, nesse caso, contatinho no sentido de contato distante. Mas enfim, eu fui atrás de um contato lá na Opus e perguntei algumas coisas pro cara. Olha só o que ele me respondeu. Bom, na Igreja Latina, a partir do século 6 e 7, aconteceu uma tendência a identificar a tal da Maria Madalena como uma mulher pecadora que na casa do Simão ungiu os pés de Jesus com as lágrimas. Para todas as afirmações que eu fizer daqui para frente com respeito à Bíblia, eu vou colocar aqui embaixo, ó, aqui, o versículo que eu estou me apoiando, tá? Ou que a pessoa que falou isso para mim está se apoiando, beleza? Então, a primeira Maria que aparece na história, que as pessoas tendem, ou a primeira mulher que aparece na história, que as pessoas tendem a identificar Maria Madalena, é essa mulher da casa do Simão, talvez era parente do próprio Simão, primo, alguma coisa assim, que ungiu os pés de Cristo com o cabelo lá, e lavou com o cabelo e lágrimas, aquelas porra todas, sabe? Outra situação que acontece aí no meio do caminho é que em Betânia, uma Maria, ou uma mulher, irmã de Lázaro, unge os pés de Cristo. Aliás, unge a cabeça de Cristo, né? Maria, nesse caso, irmã de Lázaro, lá na Betânia, unge e lava, né, os cabelos de Cristo. Então talvez essa seja Maria Madalena, talvez a primeira seja Maria Madalena, talvez essa seja Maria Madalena, talvez as duas sejam Maria Madalena. Esse caso da segunda Maria em particular aconteceu porque Marcos e Mateus, é nome de dupla sertaneja, né? Fala sério, Marcos e Mateus. Sim. Marcos e Mateus, no trecho correspondente,
não mencionam o nome da moça que ungiu a cabeça de Jesus Cristo lá. Mas no Ocidente, principalmente por conta de São Gregório, ele acaba generalizando a história das Marias todas nessa figura única aí. Então essas Marias que eu citei para vocês, elas... Aliás, faltou uma, né? Vamos lá. Então, faltou uma, né? A uma Maria que faltou é aquela Maria que foi lá no sepulcro quando Jesus não estava mais lá. Bom, mas segundo esse meu contato aí dentro da Opus, a única Maria que a gente deveria considerar como Maria Madalena por causa das Escrituras é aquela Maria que unge Cristo na Betânia, Maria, irmã de Lázaro, prima de Lázaro, alguma coisa assim. Agora, segundo ele ainda, o que faz a gente acreditar que Maria Madalena seja a mesma que ungiu a cabeça de Cristo em Betânia e a que foi a pecadora que levou as pedradas, é porque aparentemente na Bíblia uma situação é falada logo após a outra. Tem um lapso de tempo aí, pelo menos conforme você vai lendo o texto, muito pequeno. Então a tendência é que as pessoas unam essas duas figuras, embora, segundo ele de novo, essas duas figuras não necessariamente são a mesma, tá? Eu vou colocar para vocês aqui no campo de descrição do vídeo a biografia que ele me deu a respeito disso, da onde a gente tirou todas essas informações, beleza? Depois, se vocês quiserem, vocês tentem achar esse livro e dar uma olhadinha aí. Bom, agora vamos pra brincadeira aí, né? Vamos pra aquela coisa que deixa as pessoas confusas, né? Alguns escritores modernos, como Dan Brown do Código da Vinci, mas antes dele, Margaret George, Henry Lincoln, Michael Benget e Richard Lynch, autores do renomado Santo Graal e a Linhagem Sagrada de 1982, situam a Maria Madalena como uma apóstola importante na história de Cristo, né? Segundo a história, esses caras contam, essas pessoas contam, além de Maria Madalena ser uma apóstola de renome, ou seja, ser uma pessoa de extrema importância no sentido de promover por aí o reinado do Pai Maior, essas coisas todas que Cristo fez, ela também carregava dentro da sua barriga o sangue de Cristo, o Sangreal ou o Santo Graal, que em tese seria a linhagem crística que viria daí pra frente, né? Mas será que isso é verdade? Bom, toda essa história aí, né, essa coisa de repente Maria ser esposa de Jesus, essas coisas todas, vem na sua grande maioria dos evangelhos apócrifos, tá? A palavra apócrifo, eu sei que ela parece que impressiona, né? Apócrifo, parece que é um bagulho assim, do demo, sei lá, não sei o que as pessoas... Mas enfim, apócrifo só são aqueles livros que não entraram para os evangelhos canônicos. Não estão fazendo parte da Bíblia hoje. Alguém leu essas merda aí, falou, não faz sentido por isso ou por aquilo. Principalmente porque é escrito por muito tempo, foi escrito muito tempo depois do que deveria ser escrito, né? Então, tipo... julgamos que Jesus Cristo morreu no século 0, né, com 33 anos. A Bíblia deveria ter pego manuscritos até o século 5, esses manuscritos foram escritos até o século 10. Então, por causa desse tipo de coisa, a igreja resolveu não colocar, e por coisas mais políticas, a igreja resolveu não colocar aquele bagulho lá nos evangelhos canônicos, enfim. Mas as pessoas acharam e começaram a ler esse negócio aí. É claro que essa teoria toda aí, hoje em dia, ela é desacreditada pela maioria dos estudiosos teólogos bíblicos. E eu entendo os caras, tá? Por duas coisas. Primeiro, porque eles são teólogos. Então, quando você é teólogo, você estuda a religião por uma ótica específica, né? Você pode ser um teólogo batista, um teólogo cristão, um teólogo... Enfim, você vai estudar a história da religião por uma ótica muito específica, e a tendência é que essa pesquisa seja tendenciosa. Mas o grande fato que eu desculpo essa galera nesse momento é que hoje em dia a gente nem sabe se o próprio Jesus Cristo viveu. A gente não tem relatos fidedignos, a não ser a própria Bíblia, falando a respeito dele, quanto mais dos coadjuvantes da história aí, né? Ainda mais num período que era completamente machista. Como é que as mulheres dificilmente teriam um papel. Aliás, um inscrito do canal que está lá no meu Facebook usou uma parábola perfeita para falar a respeito disso. Usar a Bíblia para comprovar qualquer história a respeito do que a Bíblia fala seria como você usar os HQs da DC para provar que o Batman existe. Ou seja, na verdade a única forma que a gente tem algum jeitinho ali puerento de ver como é que essa Maria, o que essa Maria fez ao longo da história de Jesus Cristo, é através dos evangelhos e da onde ela aparece nesses relatos, o que não é uma fonte confiável, né? Porque a Bíblia está ligada, né? Mas enfim, a primeira vez que ela aparece nesses evangelhos não canônicos, nos evangelhos, caraca, vai dar uma cacofonia maluca nesse vídeo aqui, né? Porque tem um monte de termo repetido.
nos evangelhos apócrifos, no evangelho de Tomé, e vocês não vão gostar nada do que eu vou ler aqui, mas foda-se, vocês querem saber. O texto apócrifo dele, no último versículo do texto, fala o seguinte: é uma frase, na verdade, não é o último verso, chama logia. Na última logia, que é atribuída a Jesus está falando, ele fala o seguinte: Simão Pedro disse-lhes que Maria nos deixe, pois as mulheres não mereciam a vida. Jesus então disse: Eu mesmo a irei dirigir, a fim de a fazer macho, para que também se torne um espírito vivo semelhante a vós, machos. Pois todas as mulheres que a si mesmas se fizerem machos, entrarão no reino do céu. Feministas, odeiem Jesus. Mas, tipo, era pra elas serem trans? Eu não sei. Porque elas são mulheres, elas vão ser homens, elas vão ser transexuais. Eu não sei eu onde acho enquadrar que isso nesse quesito. transexuais também não são da hora pra igreja, não é? Então, mas eu de verdade não sei onde enquadrar essa frase. Eu não sei de verdade. Porque eu não sei se eu consigo afirmar que um trans pode ser tido como um macho. E não por mim, por eles mesmos. Eu não sei. Então, eu tô assumindo minha ignorância, eu não sei. Então, tipo, eu não sei, não vou tentar, Bibbles, não me compromete. Ok. Bom, mas e o mais famoso de todos os evangelhos de todo mundo inteiro aí, que é quando as coisas começam a acontecer, né? O tal do Evangelho de Maria, né? Que hoje em dia ele nem é chamado como Evangelho de Maria, mas como o Evangelho da Mulher de Jesus. A Maria aparece aí e a grande coisa que faz todo mundo falar aí é que em dado momento, nesse evangelho que é um negocinho que tem o tamanho de um cartão de crédito, uma plaquetinha do tamanho de um cartão de crédito, você lê a frase seguinte. Eu não tenho a frase aqui. Bom, a grande situação desse papiro em especial aí, que eles acharam, é um papiro desse tamanho aqui assim, ó, do tamanho de um cartão de crédito, tá vendo aqui, ó? Ele é bem pequenininho, tem poucas coisas escritas, mas segundo a historiadora Karen King, que foi quem traduziu esse papiro, em dado momento tem uma frase que foi dedicada a Jesus Cristo que ele falou, minha mulher. Tá? Mas como ninguém conseguiu atestar a veracidade desse papiro, a antiguidade dele, se ele realmente foi escrito por Jesus ou se Jesus é mesmo Cristo, então ficou muito por aí, tá? Essa expressão, em particular, ela aparece também num outro lugar, que é no Evangelho Apócrifo de Filipe, aonde ele fala de 3 Marias importantes da vida de Jesus. A Maria, sua mãe, Maria, sua irmã. E aqui tem uma pegadinha, porque quando falou Maria, sua irmã, não se sabe se é irmã de Jesus ou irmã de Maria, né? Então Maria é irmã de Maria, e aí Maria seria mãe e tia, uma Maria seria mãe, outra Maria seria tia de Jesus, e a sua companheira Maria. E aqui tem uma pegadinha. O problema é que nesse evangelho em particular, a palavra usada que a gente está traduzindo como companheira é koinonos, que é grega. O que é bem esquisito, porque o texto inteiro está em cópita. Só essa palavra em particular está em grego. Agora, qual que é a situação? Koinonos quer dizer companheira, no sentido matrimonial da coisa, né? No que a gente entenderia como casamento, mas também quer dizer como associado numa coisa muito importante. Por exemplo, um sócio de uma empresa, o sócio de... o seu amigo, o seu melhor amigo no jogo de futebol, enfim, é uma associação de confiança que tem. Isso daqui não necessariamente fala que Jesus teve uma esposa, mas fala que talvez Maria tivesse uma função importante junto aos evangelistas, que depois foi apagada ao longo do tempo. Não necessariamente foi esposa, mas provavelmente teve uma função importante dentro daquele grupinho que Jesus montou para propagar a ideia dele. Entretanto, tem uma outra coisa no Evangelho de Filipe que a gente precisa levar em conta, principalmente a respeito dessa história do sangue real. Saca só. Em determinado momento ele fala: a sabedoria, que é chamada de estéril, é a mãe dos anjos, a companheira do Salvador é Maria de Magdala. O Salvador amava mais do que todos os discípulos, e ele a beijava com frequência em sua boca. Os outros discípulos disseram a ele: por que a amas mais do que a todos nós? E o Salvador respondeu-lhes dizendo: porque não vos amo como a amo.
Se um cego e alguém que enxerga está ambos na escuridão, são iguais. Quando vem a luz, aquele que enxerga verá a luz e o cego ficará na escuridão. Você viu sentido nessa resposta? Nem eu. Eu não entendi o que é escuridão e o cego tem como... Porque em dado momento, na verdade isso daqui, já vou falar disso no vídeo, mas isso daqui foi decifrado por alguns evangélicos, no sentido de que acreditam no evangelho, gnósticos, que é uma outra linha de cristão. Esses caras, eles têm uma pegada um pouco mais mística da história bíblica. Então, eles falam que todos esses enigmas que Jesus deixou aqui são para ser decifrados, e esses enigmas é que vão dar a história toda por trás da história de Jesus. Jesus é muito enigmático. Ou a gente tornou ele enigmático, né? Eu acho que assim, ou Jesus era muito enigmático, ou ele era muito idiota e as pessoas acabaram seguindo ele porque ele falava algumas... Porque assim, até a Grécia, os loucos no programa mental, eram considerados mensageiros dos deuses. Então talvez Jesus fosse um cara desse. Verdade! Imagina se por um acaso, não sei, cai um milagre do Senhor, ele descobre que Jesus só era doido. Você tá ligado que agora vão ter correntes de pessoas me desejando câncer, né? Você tá ligado? Ah, que essas pessoas morram de câncer. Mas isso é muito louco se a gente descobrisse que Maria era tão doida quanto o filho dela e que José tava tão louco com a loucura deles que foi embora. Sabe? Ia ser tipo um negócio muito... Meu Deus! Meu Deus, 2000 anos de farsa! Bom, groselhas faladas aqui, né? A gente fez um aspas aqui, um parêntese, eu e a Bibos aqui agora. Foda-se se você não gostou. Mas enfim, agora pra gente finalizar o vídeo, tá? O que a gente tem de certo nessa história toda aqui que eu deixei vocês bastante confusos? Primeiro, Maria veio da região de Magdalmaia, que fica na Tariqueia, ou Tariqueia em grego, que é um pequeno agrupamento junto ao lago da Galileia, ali próximo a Tiberíades. Dela, Jesus teria expulsado 7 demônios, que geralmente quer dizer todos, né? Quando a gente está falando de povos antigos que falam número 7, geralmente é muito ou é tudo. Perdoa 77 vezes 7, tem 7 demônios. Geralmente o 7 é um número que engloba o todo, tá? A única definição cabalística do número 7 é essa, ela é tudo. Quando os caras querem se referir a muita coisa ou toda coisa, é o número 7 aí. Essa expressão, no entanto, talvez quer dizer que Jesus Cristo, ou Jesus Cristo realmente expulsou algum demônio dela, de fazer um exorcismo, ou Jesus Cristo curou a doença dela, tipo um resfriado. Maria pode ter sido prostituta, embora é mais provável que não, que ela tenha sido somente a Maria que encontra Jesus em Betânia, na casa do Lázaro, e passa o unguento lá, o azeite balsâmico na cabeça dele, para deixar o cara cheiroso lá, para almoçar bonitinho. Talvez esse companheirismo dado a Maria, o status de companheira dado a Maria, seja pela fidelidade com a qual ela levou a causa de Jesus, tá? Não necessariamente que ela tenha sido esposa dele, mas provavelmente ela foi uma peça fundamental naquele quadro que Jesus estava pintando ali, né? Embora alguns textos defendam que ela carregue a linhagem de Jesus Cristo, ou seja, que ela seja o Santo Graal, mais provavelmente ou ela ou Jesus sejam estéreis, por causa desse texto de Felipe, tá? Era muito comum dar-se a culpa à mulher, né, no caso de um bebê não vingar, digamos assim, né? Do bebê não fixar e não nascer. Mas hoje em dia a gente sabe que os homens também guardam essa característica. Então, ou Jesus era estéril, ou Maria era estéril, se é que os dois tinham um relacionamento. Então é bem difícil ter tido uma linhagem real a partir daí. Os textos que revelam essa suposta gravidez de Maria começam a partir do século X. Ou seja, é longe pra caramba daquele tempo. Não tem como você já ter uma certa veracidade ou precisão de relato. Assim como hoje em dia a gente não tem nenhuma veracidade ou precisão de relato na própria Bíblia, né? Principalmente na França. E daí nasce toda aquela mítica de que Maria teria viajado depois da crucificação até Marsella e morrido por lá, junto com Lázaro, e acabou evangelizando toda a Provença, tá? Isso daí é meio que lenda. Ia ser bem difícil a galera chegar até a França, assim, você olhando no mapa tá bem longe. Mas tem barco, tem navio, etc e tal. Mas todas essas coisas começaram só a partir do século X, então é bem difícil que tenha sido verdade. Só uma aspa, segundo essa lenda, Maria teria morrido em... Agora fudeu muito. Eu vou deixar aqui. Mas Aix de Provence,
ou San Maximin, e suas relíquias levadas a Vézelard. A Ana devia estar aqui, porque ela sabe falar isso, eu não sei falar. Mas é muito mais provável, historicamente falando, a visão oriental do mito da Maria, que ela teria sido enterrada em Éfeso, ou Éfeso, e suas relíquias levadas a Constantinopla no século IX. Agora, só para finalizar para vocês, a tradição ocidental da igreja tratava Maria como a apóstola dos apóstolos, ou, como é que chama? Apóstola apostolarum. Porque ela foi levar a mensagem da ressuscitação de Cristo aos apóstolos. Ela, tipo, foi o apóstolo que levou a mensagem aos apóstolos, que levou a mensagem a nós, sabe? Já na igreja oriental, ela chamava de isapóstolos. Ou seja, ela era igual a um apóstolo. O que fez Maria, na verdade, ter alguma importância para o mito cristão é a anunciação dela. Maria foi quem viu Jesus Cristo lá e levou essa mensagem para os evangelistas, né, para os apóstolos. Por isso a história do apóstolo apostólogo, né? Porque ela foi quem levou a mensagem para os caras. E daí, a partir de então, ela passou por uma série de coisas, uma série de lendas, uma série de questões que parece que são muito fantasiosas para a coisa acontecer aí. Principalmente se a gente levar em conta o testemunho de Filipe, que não é um testemunho crível, obviamente, mas ele falou que um dos dois ali era estéril, né? Então dificilmente a gente tem a figura ali de um sangue real ou do Santo Graal. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a linhagem de Maria, tá? Ou sobre a linhagem de Jesus, mais precisamente, tá? Aparentemente, tudo isso é lenda, embora a gente tenha uma série de pessoas aí que colaborem, ou corroborem, ou levantem essa possibilidade. Aparentemente, o que a gente tem até hoje é que tudo isso é lenda, beleza? Talvez, de novo, se a gente levar a sério o testemunho de Filipe, então um dos dois era estéril e o bebê nenhum saiu dali, beleza? É isso, né, Bibos? É isso? Todão, fechou? Fechou? Então fechamos. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Esse vídeo aqui também, ele ficou meio confuso, o roteiro dele, eu achei assim, né? Mas é porque a gente tem que caçar coisas de vários lugares pra tentar montar uma história, né? E aí é foda, cara, é foda pra caralho. Mas o que eu puder, eu vou colocar referenciado aqui embaixo pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, clique em joinha, se inscreve no canal, compartilhe a mensagem pelas redes sociais. E se você que é inscrito novo, se inscreveu agora, clica no sininho para você receber dos vídeos novos aí. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. E se vocês têm temas, sugestões de temas, essas coisas, dúvidas a respeito do mundo ocultista e sobrenatural e espiritual e magístico, deixa aqui nos comentários que a gente aborda, beleza? Eu fico com vocês por aqui.